A paz do Senhor. Eu sou o professor Jonatas. Seja bem-vinda, minha irmã, bem-vindo, meu irmão, a mais uma aula aqui nesse canal. Nós vamos dar continuidade ao nosso curso de escatologia bíblica, a doutrina das últimas coisas. E na escatologia nós estudamos diversas doutrinas. Entre essas doutrinas está a doutrina do arrebatamento da igreja. Lembrando que arrebatamento é uma doutrina voltada só para a igreja, não é uma doutrina para Israel, ok? Nós estamos dentro da chamada escatologia da igreja, ou escatologia cristã. Estamos estudando apenas assuntos referentes à igreja. E quando se fala de doutrina da igreja, eu preciso dizer que essa doutrina ela não é explicada nos evangelhos. Você não pode encontrar essa doutrina do arrebatamento bem explicitada nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Você não vê essa doutrina ali. Essa doutrina ela é revelada ao apóstolo Paulo. Se você ler na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51, Paulo diz: "Eis que vos digo um mistério." Perceba que a doutrina do arrebatamento era um mistério. Inclusive, os discípulos de Jesus, todos judeus, eles não sabiam da existência dessa doutrina. Eles não sabiam sobre o arrebatamento. É curioso, irmãos, porque os judeus esperavam apenas uma única vinda do Cristo, do Messias. Os discípulos, por exemplo, eles não pensavam que Jesus iria de fato morrer na mão dos romanos. Eles não esperavam a morte de Jesus. Tanto que quando Jesus morreu, eles ficaram quase que anestesiados, pensativos naquilo que havia ocorrido. Porque os discípulos esperavam uma única vinda do Cristo. E, se você ler comigo no Evangelho de João, capítulo 13, após a ceia e o momento em que Jesus lava os pés dos discípulos, depois desse episódio, Judas Iscariotes sai para vender Jesus. E logo após a saída de Judas, no versículo de número 31, quando ele saiu, disse Jesus: "Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir." Perceba que o Senhor Jesus, ele revela aqui aos seus discípulos que ele iria para algum lugar. E que naquele momento os seus discípulos não poderiam ir com ele. E detalhe, irmãos, quando os discípulos ouviram isso, eles ficaram pensativos. Espera aí, mas ele não veio para estabelecer o reino de Deus, para vencer os inimigos de Israel, para derrotar os adversários, para tirar Roma do poder, para vencer Herodes? Eles esperavam uma única vinda, tanto que o apóstolo Pedro andava inclusive armado, esperando que a qualquer momento Jesus deflagrasse uma rebelião, uma revolta e tirasse Roma do poder, César do poder. E nesse momento o Senhor Jesus revela que ele iria para outro lugar e que os discípulos não poderiam ir com ele naquele momento. Se você ler no capítulo 13 do Evangelho de João, no versículo 36, diz assim: "Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais?" É como se Pedro estivesse dizendo: Senhor, para onde é que tu vai? E o reino, e as profecias, e a restauração de Israel? O Senhor não vai implementar agora? O Senhor não veio para isso? Pedro pergunta: para onde vais? O Senhor Jesus responde: para onde eu vou, não me pode seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. É interessante que o Senhor Jesus diz para eles: para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora. Apenas mais tarde é que vocês vão me seguir.
Aí eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã que está me acompanhando aqui nessas aulas, nesse curso de escatologia, eu pergunto para você, para onde Jesus iria? Para onde Jesus foi? Porque Jesus disse assim, né? No versículo de número 33, para onde eu vou, vós não podeis ir. Para onde Jesus foi, irmãos? Se você continuar lendo o Evangelho de João, capítulo 14, você vai ver para onde Jesus foi. Diz assim o versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Perceba que está aqui a resposta da pergunta. Para onde Jesus foi? Para a casa do Pai. E Jesus diz que na casa do Pai há muitas moradas. A ideia aqui é como se fosse uma grande casa com muitos quartos, com muitos compartimentos. Irmãos, a casa do Pai é no céu. Tanto que a oração diz lá, Pai nosso que está no céu. A casa do Pai fica no céu. E na casa do Pai tem espaço para todo mundo. Vai ter lote lá para todo mundo. Quem sabe aqui ainda você não conseguiu a sua casa. Quem sabe aqui você não conseguiu nenhum terreno ainda para morar. Mas no céu vai ter espaço para todo mundo. Glória a Deus por isso. E Jesus continua dizendo, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Senhor Jesus, ele foi preparar o lugar. Eu acho lindo, irmãos, porque é comum da parte de Deus, por exemplo, ele primeiro fazer o ser, depois fazer a casa do ser. Por exemplo, primeiro ele criou os anjos. Depois ele formou a terra, ele criou a terra para os anjos habitarem. Se você ler lá em Jó, capítulo 38, você vai ver que na criação da terra, os filhos da alva, os filhos de Deus, que ali são os anjos, eles jubilavam. Primeiro Deus fez um homem, depois ele fez o jardim para colocar esse homem e habitar ali. Você pode ler isso, por exemplo, em Gênesis, capítulo 2, versículos 7 e 8. Tem crente que pensa que Deus fez primeiro o jardim para depois fazer o homem. Não. É o contrário. Primeiro foi feito o homem, depois o jardim para o homem habitar. Eu até pergunto, qual é o nome do jardim? Tem alguém que vai responder, por exemplo, o nome do jardim é Éden. Não é verdade, irmãos. Lá em Gênesis 2,8 está escrito que foi plantado um jardim no Éden. O nome do jardim não é Éden, mas o local onde foi plantado o jardim se chamava Éden. Então, primeiro Deus fez o homem, depois fez a casa do homem. Primeiro ele formou a nação de Israel, depois providenciou uma terra para o seu povo habitar ali. E aqui não é diferente, como é costume de Deus. Primeiro ele faz o ser, depois ele vai preparar a casa do ser. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. E ele dá aqui uma declaração para os seus discípulos, né? Eu vou preparar-vos lugar. Meu irmão, minha irmã, Jesus está preparando um lugar especial para levar a sua igreja. Nunca perca essa esperança. Ele está caprichando. Ele está colocando os móveis no seu devido lugar. Ruas de ouro, muro de jaspe. Ele foi preparar lugar para levar a sua igreja. Se você já entregou a sua vida a Cristo, se você já foi colocado no corpo de Cristo, batizado no corpo de Cristo, enxertado na videira, você é a igreja. E Jesus está preparando o lugar. E você vai estar lá também. Ele continua dizendo aqui no versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Nós não precisávamos de mais nenhuma referência. Basta essa palavra de Jesus. Virei outra vez. Virei outra vez. Virei outra vez. Virei outra vez. Que essa frase possa ecoar nos nossos corações todos os dias, na nossa mente todos os dias. Virei outra vez.
Virei outra vez. Virei outra vez. Jesus vai voltar outra vez aqui nessa terra. Jesus vai voltar novamente. Virei outra vez. E quando ele fala no versículo 3, virei e vos levarei para mim mesmo. A palavra vos levarei em grego é paralambano. Perceba que Jesus vai vir para levar. Interessante. Para que onde eu esteja, estejais vós também. É curioso, irmãos. Eu falei aqui no início dessa aula, a doutrina do arrebatamento, você não encontra essa doutrina explicada nos evangelhos. Pode folhear os evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que você não vai ver essa doutrina explicada aqui. Por quê? Já falei nas aulas anteriores que a igreja ela só vai surgir na história em Atos capítulo 2. E a doutrina do arrebatamento é um assunto para a igreja. Qual é o assunto central dos evangelhos? O reino de Deus. Nós vamos ter mais para frente algumas aulas falando apenas sobre o reino de Deus. Fique aí na expectativa. Mas a doutrina do arrebatamento é um assunto de igreja. E a partir de Atos dos Apóstolos é que você vai ver o surgimento da igreja, a igreja em plena atividade e funcionamento na terra. E nas cartas paulinas, principalmente, você vai ver a doutrina do arrebatamento bem explicada. Enfim, aí você pode falar, mas irmão Jonatas, você está lendo no Evangelho de João, e falando sobre arrebatamento. É verdade, irmãos. Jesus ele não explicou em detalhes a doutrina do arrebatamento, mas ele nos deu aqui uma deixa, nesse capítulo 14 de João. E quando eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. E nos deu só uma deixa, uma palhinha do que é o arrebatamento. E o apóstolo Paulo vai explicar. Por que que o apóstolo Paulo é o maior teólogo que existe? O apóstolo Paulo, ele simplesmente explicou. Jesus ensinou, Paulo explicou. Paulo é o maior intérprete dos ensinos de Jesus. As 13 cartas do apóstolo Paulo é a maior explicação e interpretação dos ensinos de Jesus. Portanto, irmãos, aqui em João capítulo 14, nesses 3 primeiros versículos, nós temos apenas uma deixa da doutrina do arrebatamento. Nas próximas aulas, nós vamos falar mais detalhes sobre o arrebatamento da igreja. Fique conosco, nos acompanhe, faça suas anotações, adquira um caderno de matéria, vá organizando assunto por assunto. Nós começamos esse curso lá na aula 26. É importante que você veja lá a introdução dessa doutrina da escatologia, certo? A doutrina das últimas coisas. E você veja os primeiros conceitos, as primeiras definições. E venha nos acompanhando que ainda temos uma longa trajetória. Mais uma informação, sempre veja bem aqui no canal, na descrição desse vídeo, os comentários que eu faço. Eu sempre coloco aqui, embaixo na descrição, eu coloco o esboço do que eu estou falando, né, os tópicos, e os versículos, e alguns comentários que vão somar, que vão acrescentar nessa informação, nessa verdade, nesse assunto que nós estamos estudando. Tá ok, irmãos? Então, fique conosco. Na próxima aula vamos continuar falando alguns detalhes da doutrina do arrebatamento. Não perca essa esperança. É como diz o hino 300 da harpa cristã. A nossa esperança é a sua vinda. Essa é a grande esperança da igreja. Um grande abraço, Deus nos abençoe. Fique em paz.